será que esse foi o episódio mais fraquinho que tivemos até o momento nessa temporada de Jujutsu Kaisen? Fala pessoal, Mágico aqui trazendo mais um vídeo para o Nerd Lane e, como prometido, um vídeo sobre o 5º episódio dessa terceira temporada de Jujutsu Kaisen. Então já deixa o seu like aí e vamos falar do que teve de interessante nesse 5º episódio da terceira temporada. Então vamos logo para esse vídeo. Esse episódio começa mostrando um pouco do que aconteceu com Yaga, que é o diretor da escola Jujutsu. Ele estava sendo perseguido por conta do seu poder de reanimar cadáveres. E aqui é nos mostrado ele com um desses reanimados, que seria Takeru. E também nos mostra que Yaga tem vários desses corpos reanimados. E mais pra frente no episódio, entendemos que Yaga utiliza esse poder, de certa forma, para o bem. Já que esse cachorrinho Takeru... Olha o cachorrinho, filho da puta. Ele é bonitinho, ele faz muita bagunça, ele tem um cu gostoso. É na verdade um corpo reanimado do sobrinho de Kusakabe, que é um feiticeiro grau 1 da escola Jujutsu. Então, de certa forma, Yaga não deixou que essa criança morresse, e ela continuou sobrevivendo naquele corpo amaldiçoado. E é interessante que aqui temos o reencontro de Takeru, a criança que foi revivida, com a sua mãe, e vemos que Kusakabe agradece Yaga por ter feito aquilo. Apesar de ser interessante esse início de episódio, dá pra perceber que ele é bastante rushado. E apesar de parecer uma escolha deixar subjetivo esse lado de Yaga, um pouquinho mais de desenvolvimento nesse episódio não deixaria nada explícito e ainda continuaria bonito. Mas esse poder de Yaga, como Gakuganji, que é o diretor da escola de Kyoto, diz, é muito importante e poderoso para a escola Jujutsu. Me dê, babá! E é justamente por isso que estão atrás de Yaga. Eles dizem que esse poder poderia criar um exército. Yaga acaba sendo encurralado por Gakuganji e está acompanhado de mais um dos seus cupinchas, e nesse momento acaba finalizando a vida de Yaga. Vemos que o panda estava correndo para tentar salvar Yaga, mas não conseguiu chegar a tempo. E ele simplesmente abraça o seu criador de certa forma e começa a chorar. Vale lembrar que nesse momento, aquilo que Gakuganji queria conseguiu, já que Yaga revela para ele como é a receita... Acorda, menina, vem cá! Do seu poder de reanimar coisas inanimadas. E aqui não é mostrado a luta entre Gakuganji e Yaga. Eu entendo que o anime às vezes só queria dar um final para Yaga, mas ainda assim nesse mesmo episódio tem uma luta que talvez não fosse importante quanto essa, e ela acaba ganhando tempo de tela. E aqui só vemos Yaga após tomar um pau do Slash da terceira idade. E depois de vermos encerrada a história de Yaga, vamos acompanhando o que está acontecendo após toda aquela explicação de Tengen sobre o jogo do abate. Itadori e Megumi estão recrutando um pessoal aí. Eu estou aqui para falar sobre o Projeto Vingadores. E uma dessas pessoas é Hakari, que tem um clube de luta que mostra feiticeiros lutando para não feiticeiros. E como Itadori e Megumi fazem parte da escola Jujutsu, e com certeza Hakari perceberia, eles precisam trocar de uniforme. E aqui nesse meio de episódio, acontece a primeira referência interessante nesse episódio, já que Jujutsu Kaisen não me engana com esse moletom que eles utilizam em Itadori. A gente sabe quem vocês estão referenciando. O Naruto pode ser um pouco duro às vezes. E logo após isso, temos outra referência, só que agora a cinema, que Jujutsu Kaisen vem fazendo bastante nessa terceira temporada, que é quando um dos capangas de Hakari fala sobre a primeira regra do Clube da Luta, que é você não fala sobre o Clube da Luta. Essa é uma regra que realmente existe no filme Clube da Luta. A primeira regra do Clube da Luta é: você não comenta sobre o Clube da Luta. A segunda regra do Clube da Luta é: você não comenta sobre o Clube da Luta. E a luta que eu estava falando pra vocês que acontece e que não é tão importante quanto seria a luta de Yaga,
é a luta entre o Panda e o Itadori. Mas apesar de eu dizer aquilo, não dá pra negar que essa luta é bastante interessante, já que Itadori não está realmente causando dano no Panda, mas eles precisam fazer um teatro para enganar Hakari. Nesse episódio, o tom da obra muda um pouquinho. O tom estava bastante pesado nos primeiros episódios, principalmente no último, e nesse episódio vemos até algumas piadinhas por parte dos personagens. E isso de certa forma acontece, pois como vou falar lá na frente, esse episódio não está tratando de nada muito grave. O personagem de Hakari é bastante extravagante, e como o próprio Panda diz, ele vai combinar bastante com o Itadori. E eu acho incrível que mesmo numa luta como a que eu disse pra vocês entre Panda e Itadori, que não significa muita coisa, e que na verdade não é nem uma luta, Jujutsu Kaisen ainda mantém o seu primor e sua qualidade de animação. Essa luta, que não é uma luta, é extremamente bem feita. E se você tá curtindo esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e ajudar o canal Nerdlane. Se você tem algum hype sobrando aí e gostou do conteúdo, dá aquela forcinha pra gente que ajuda bastante o criador de conteúdo. E se você tá sempre por aqui e gosta da forma que eu produzo os meus conteúdos, considere se tornar membro e me ajudar a continuar produzindo esse conteúdo. E no fim, Itadori finalmente consegue encontrar Hakari. E aqui vemos alguns diálogos bastante interessantes que comprovam aquilo que Panda tinha dito. É bem provável que os dois vão combinar bastante. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Mas antes disso, Hakari acaba descobrindo que tem algo errado com Itadori, e esse episódio termina prometendo uma luta entre os dois. O interessante aqui nessa cena é que Jujutsu mantém essa estética cinematográfica no anime. O enquadramento escolhido para mostrar a conversa entre Hakari e Itadori é bastante interessante, e ele dá a exata ideia que o roteiro quer mostrar. É uma conversa que de certa forma é informal e besta, mas que por um deslize pode evoluir para alguma coisa mais grave, e é justamente a burrice de Itadori. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? Ao dizer que não conhece a porra do Satoru Gojo, que desencadeia toda a desconfiança e o confronto entre os dois. Não dá pra esperar que em uma temporada com dezenas de episódios, todos os episódios vão ser Maki massacrando o clã Zenin. Nem todo episódio dessa temporada vai bater recorde no IMDb. Então, por isso, esse episódio, comparado aos outros da temporada, menos o terceiro que foi uma merda, é o episódio mais fraquinho que tivemos nessa temporada de Jujutsu. Isso porque ele é a preparação da preparação, já que ele prepara uma luta entre Itadori e Hakari, e essa luta é o que vai fazer com que Hakari participe do jogo do abate, que aí sim é o grande evento da temporada. Obviamente que isso aconteceria com Jujutsu como acontece com qualquer anime, vão existir episódios de preenchimento. E quando a gente diz que esse episódio é fraquinho, é porque a nota dos episódios passados está bem alta. Então um episódio nota 7 ou nota 8 nessa temporada de Jujutsu acaba ficando fraquinho. Mas no fim, considerando a proposta do episódio, que é muito importante, eu acredito que esse episódio foi muito bom. Assim como eu espero que esse vídeo, dentro da minha proposta, também tenha te agradado e que você não esqueça de deixar o seu like. Pessoal, então é isso, até o próximo episódio de Jujutsu Kaisen e até a próxima!